Finalmente a gente tem a resposta para o que aconteceu no incidente da Hancock e do Kobe. Quem saiu como vencedor dessa história? E além disso, temos também a resposta para o paradeiro do Barba Negra, o que ele tinha a intenção de procurar e conseguir antes que a Marinha pudesse colocar as mãos, galera. Vamos falar sobre os vazamentos do capítulo 1059 de One Piece, então se você não quiser spoiler, volta aqui na sexta-feira para análise completa, tudo direitinho. Mas aqui, galera, como teve muita bomba para esse capítulo, eu preciso trazer as minhas primeiras impressões. Mas antes, lembrando que toda semana tem vídeo comentando os capítulos e o universo de One Piece aqui no canal, então se você ainda não for inscrito, galera, só falta você. Lucas, se inscreve no canal e ativa o sininho, bora lá. Começando os spoilers, é dito que o novo modelo de pacifista se chama Serafim, fazendo referência a um anjo, que são espécies de crianças de tamanho grande com cabelos brancos, pele escura e asas negras, e todos eles não parecem os mesmos, ao contrário dos pacifistas que a gente conhece, que todos são iguais e parecem com o Bartolomeu Kuma. Galera, já começando com esse ponto aqui, finalmente a gente tem a resposta do que diabos era a tal SSG. Na verdade, SSG faz referência à unidade científica, se não me engano, da Marinha, mas essa nova arma da Marinha que estaria ali para substituir e ser algo até mais poderoso que o Shichibukai. A gente viu como isso foi completamente ignorado. Por exemplo, no encontro, no embate contra o Mihawk, por exemplo, ou contra o Bug, ou contra o Crocodile. Não, Crocodile não, porque né, ele já não era mais Shichibukai há muito tempo. Mas a gente não viu, a gente ainda não fazia a menor ideia do que era essa tal arma que até então tinha sido parecia que tinha sido completamente randomizada. O Mihawk chegou lá, lavou todo mundo ali pra ele, lavou todo mundo ali pro Bug, pronto. Óbvio, isso se a gente considerar que a Marinha ela levou essa nova arma pra enfrentar, pra ajudar na captura de todos os Shichibukais e não só de um deles, por exemplo, que teria sido a Hancock nesse caso, né? Essa nova arma da Marinha, pelas características, lembra muito a raça lunariana. Lembrando aqui, cabelos brancos, pele escura e asas negras. E a gente precisa lembrar que o King, quando a gente viu o flashbackzinho dele conhecendo o Kaido, ele estava numa mesa de experimentos, assim como o Kaido, ele também passava por experimentos, e o King, naquela época, ele era uma criança. Então talvez o King ele não fosse o último de sua raça, mas sim ainda existam outras crianças lunarianas que estejam servindo de experimento para o governo mundial, ou realmente o King era a última criança lunariana e o DNA dele foi usado no corpo de crianças humanas normais que também passaram pelo processo de gigantificação ali que o governo tenta fazer há séculos, né, para reproduzir muito provavelmente a raça do Wars e assim gigantificando as crianças e inserindo também DNA lunariano, genes lunarianos, isso fez com que elas desenvolvessem essas características. Mas eu ainda opto pela primeira opção, que a raça lunariana, na verdade, ela não está 100% extinta, mas sim que essas características físicas que a gente vê dessa nova arma da Marinha realmente são de crianças originalmente lunarianas. Seguindo, é dito que o Barba Negra atacou a Amazon Lily durante a invasão da Marinha. E ele fez isso porque queria o poder da Akuma no Mi da boa Hancock. Galera, de todas as possibilidades, essa é talvez a mais bizarra de se imaginar caso ele realmente conseguisse. Eu sei que o Barba Negra, a gente sabe que o Barba Negra, ele nem poderia provavelmente consumir a fruta da Hancock ele próprio, né? Ele já tem duas Akuma no Mi, ele poder comer uma terceira seria muito difícil, seria mais provável dele passar essa fruta para algum membro do bando dele, mas ainda assim não tem como a gente não imaginar o Barba Negra tentando usar o poder da Hancock como se ele fosse a criatura mais linda da face da Terra, tipo, porque eu sou lindo, e metesse essa e tentasse transformar os outros em pedra dizendo que ele era lindo.
já tem até fanart disso, já tem até fanart dessa cena bizarríssima. É revelada também a nova recompensa do Barba Negra de 3 bilhões e 996 milhões de berries, galera, sendo esse segundo 9 e esse número 6 podendo ser lidos como Kuro, que faria referência ali, né, ao Kurohige, que é o nome dele mesmo, né? Então provavelmente foi uma brincadeira ali, mais uma vez, do famoso Gorowa Wasei, que o Oda adora colocar, né? Mas uma recompensa que foi atualizada, graças a Deus, e agora tá muito próximo da recompensa do Shanks, que, já que agora o Kaido e a Big Mom morreram, né, até segunda ordem, o Shanks, ele teria maior recompensa revelada, pelo menos, de One Piece, né, dos personagens que estão vivos. E o Barba Negra estaria logo atrás, assim, mas muito pouco logo atrás do Shanks no quesito de recompensa, né? Mas foi muito bom que a gente teve a recompensa dele atualizada, e é dito também que a Boa Hancock transformou quase todos os invasores em pedra, incluindo a Catarina Devon e o Vasco Shot. Galera, o maior medo da gente era se a Hancock ela seria tratada como o famoso mulher em shonen, que o Oda por vezes adora adotar, ou se ele realmente ia respeitar a força da personagem. Galera, a Hancock, ela sem sombra de dúvidas atualmente, bom, depois do falecimento da Big Mom até segunda ordem, ela é a mulher mais forte de One Piece. Inclusive eu quero fazer um rankingzinho depois ali das mulheres mais fortes de One Piece, mas enfim, nas próximas semanas deve sair. Mas o fato da Hancock ela ter transformado membros do bando do Barba Negra em pedra, muito provavelmente nerfou o Barba Negra durante a batalha, durante essa invasão, porque imagina, ela transforma os comandantes do Barba Negra em pedra e ele fica impossibilitado de usar a fruta do terremoto, porque se ele usa a fruta do terremoto, já era para Catarina Devon e para o Vasco Shot. Então ele teve que muito provavelmente lutar só com a fruta da escuridão. Isso se realmente existiu uma grande luta ou se ficou só naquelas ameaças baratas, né? Um empurrando o outro ali, mas sem ninguém cair no pau diretamente. E também é revelada a nova recompensa da Boa Hancock de 1 bilhão e 659 milhões de berries. Galera, recompensa mais que digna. Não tenho do que reclamar do valor da personagem. A gente viu recompensas, por exemplo, do King e do Marco, né, que estão ali em 1 bilhão e 300 milhões de berries, mais ou menos. Então ela ter uma recompensa de 1 bilhão e 659 milhões de berries, respeito total à personagem, ao cacife da personagem Haoshoku. Ela é uma líder nata de uma nação, então isso pesa muito. É diferente, eu diria, que um comandante de Yonkou que, por mais que também receba, né, alguns benefícios por fazer parte, por estar logo abaixo de um Yonkou, e isso dá um peso muito grande também, mas ela é uma líder, então isso faz diferença. Ela tem capacidade de influenciar pessoas, influenciar uma grande massa. Então isso é perigo, isso é perigoso para o governo mundial e por isso, galera, isso sempre vai pesar. Líderes vão ter um peso maior nas suas recompensas. Agora, o único problema disso, da recompensa dela ter sido revelada agora, é que ela veio logo depois da gente ter a revelação das recompensas do Crocodile, que já era uma recompensa de quase 2 bilhões de berries, e a recompensa do Mihawk de 3 bilhões e meio de berries. Então fica meio esquisito, né? Parece que a gente tá voltando pra trás. Se a gente tivesse tido a revelação da recompensa da Hancock antes, né? Antes do capítulo anterior, faria sentido numa lógica de escadinha. A gente teria a recompensa da Hancock de 1 bilhão 600 e poucos milhões de berries, depois a do Crocodile de quase 2 bilhões e, consequentemente, a do Mihawk também de 3 bilhões e meio de berries, e assim fazendo aquela escadinha, inclusive até a recompensa do Bug, né? Junto, né? De mais de 3 bilhões de berries, e assim a gente teria uma crescente de impacto. Nesse caso, parece que a gente voltou um pouquinho atrás. E a grande cereja desse incidente foi o Rayleigh aparecendo para salvar a situação.
Não tem como, é inegável que o Oda ele gosta de dar um hype na terceira idade de One Piece. A gente não sabe ainda o contexto exatamente, tinham vazado supostos spoilers de que o Fujitora ele estaria envolvido também, então a gente não sabe qual foi, se ele realmente apareceu ou não, por enquanto nada confirmado, mas o Kobe ele foi até lá, a gente teve a Hancock também envolvida e o Barba Negra aparecendo e provavelmente também a SSG lá no meio também tentando ferrar a Hancock. Então, o Rayleigh aparecendo, a gente não sabe de fato o que ele fez, se ele realmente parou o Barba Negra, assim como, por exemplo, o Shanks, ele parou o Akainu, né? E assim o Rayleigh ele também acabou salvando a vida do Kobe, né? Que acabou desmaiando ali, quem sabe? A gente não faz a menor ideia do contexto por enquanto, mas... Bom, até segunda ordem, Barba Negra, ele viu o Rayleigh, ele foi até lá para tentar pegar a fruta da Hancock. Não sabemos se pegou, provavelmente não foi dito nada por enquanto. Rayleigh apareceu, Hancock a gente não sabe se ficou inteira depois daquilo, se permaneceu ali intacta, mesmo enfrentando ali o Barba Negra também, mesmo dando de cara com o bando do Barba Negra, e o Rayleigh também a gente não sabe quem se feriu, quem não se feriu, vamos esperar pra ver. O fato é que o Kobe foi sequestrado pelos piratas do Barba Negra. Então, mesmo que o resto dos personagens, a Hancock tenha saído de boa, o Rayleigh até tenha saído de boa, o Barba Negra ele conseguiu sequestrar o Kobe. E é muito irônico isso, porque vai ser basicamente o Kobe sendo o Ace 3.0 da Marineford 2.0 reversa. Porque o Ace, ele tinha sido capturado pelo Barba Negra e entregue para a Marinha, para o governo mundial, e assim culminando na Guerra de Marineford. Agora o Kobe sendo sequestrado também pelo Barba Negra e, bom, isso consequentemente dando no quê? Na Marineford 2.0 reversa contra o bando do Barba Negra, é o que a gente pode esperar. Inclusive, todo esse papo do Kobe ocupando agora o papel do Ace, era um negócio que pra mim, isso muitos anos atrás, 2013, quando apareceu a fruta do fogo nas mãos do Doflamingo, que o Kobe ele comeria a fruta do Ace, e assim teria todo um papel de ele usar a fruta a partir de agora para o bem, né, para exercer de fato a justiça e ser o neto perfeito para o Garp, que o Garp ele nunca teve, né, que seguiria o papel da justiça, carregando agora meio que a vontade do Ace também dentro dele, dando um orgulho para o Garp, né, enfim, toda uma ideia que infelizmente se perdeu porque quem comeu a fruta foi o Sabo. Caso o Sabo morra, que eu acho muito difícil, aí pode a gente ter a esperança de que o Kobe acabe comendo, mas enfim, eram só sonhos molhados, mas muito irônico que agora o Kobe ele esteja ocupando também esse papel de Ace 3.0, já que o Sabo é o Ace 2.0. E além disso, temos também a aparição dos Piratas do Ruivo, galera. O Shanks aparece mais uma vez, levando o Marco para as proximidades da ilha Sphinx, local de nascimento do Barba Negra. É dito que no início do capítulo vemos Marco voando para fora do navio em direção à ilha, e é uma parte divertida. É dito também que o Shanks pede ao Marco para se juntar ao seu bando mais uma vez, mas o Marco recusa. Primeiro, sobre ele chamar mais uma vez o Marco pro bando dele, agora que o Marco ele não tem uma tripulação própria, seria uma ideia muito boa e inclusive vai até contra toda a ideia de que o bando do Shanks, nenhum deles seria um usuário de Akuma no Mi. A gente viu eles lutando no filme Red e a gente não sabe até onde, né, essas cenas de batalha vão ser consideradas canônicas, o estilo de batalha de cada um deles vai ser realmente canonizado dentro do mangá. Isso se a gente vê em algum momento eles sequer lutando, mas o Shanks ele não parece se privar de chamar usuários de Akuma no Mi pro seu bando, tanto que ele fez isso com o Marco 2 vezes. Como foi dito, o Marco ele aparece voando, né, fora do navio em direção à ilha. Ele nem precisaria ter ido junto do bando do Shanks até aquela ilha. Tipo, o Marco tava indo voando, se encontrou no caminho com o Shanks, eles decidiram ali se cruzar, enfim. O fato é que, muito provavelmente, o bando do Luffy vai até a ilha Sphinx, isso considerando ali, né, considerando o mapa oficial da Grand Line. Como eu falei semanas atrás, é muito provável que, de acordo com a direção que o bando decidiu seguir, eles vão parar na ilha Sphinx. Então já seria até um adianto se o próprio Marco ele fosse
junto do bando do Luffy. É meio esquisito a gente ainda ter uma aparição do bando do Shanks agora. Será que ele realmente vai servir só como Uber pro Marco poder atracar na ilha e depois vão embora? Ou será que o Shanks vai continuar tendo um envolvimento já na Ilha Sphinx e o bando do Luffy vai chegar logo em seguida e eles vão se encontrar? Tá meio esquisito. O fato é que, de acordo com tudo que saiu até agora, o bando do Luffy não foi mencionado nenhuma vez. E eu acho muito difícil deles não aparecerem no capítulo, mas vamos ver, vamos aguardar até sexta-feira. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo aqui, de primeiras impressões. Lembrando, se você ficou até o final do vídeo, aproveita para se inscrever, galera. Se você não inscreveu até hoje, pelo amor de Deus, se inscreve e ativa o sininho para não perder a notificação do vídeo, que vai sair sexta-feira com a análise completa do capítulo 1059 de One Piece. Beleza, galera? Vejo vocês lá. Até a próxima. Tchau.